Glória a Deus. Quem nos visita pela primeira vez? Quero conhecer você. Erga uma de suas mãos. Alguém nos visita pela primeira vez? Amém? Glória a Deus. Estamos em casa hoje, amém? Deus abençoe. Tem as irmãs, né? Deus abençoe, amém? Sejam bem-vindas. O Senhor, Deus, não une pessoas, o Senhor une. Vocês são propósitos do Senhor nessa geração. Quando nós entendemos que somos um propósito do Senhor, nós entendemos algo. O Senhor nos escolheu desde a eternidade, colocou a sua essência no momento certo, Ele nos colocou nesse mundo e agora uniu todos os propósitos, amém? Para que nós venhamos a exalar a Cristo Jesus, amém? Cura, libertação, salvação. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Amém? Vamos levantar, vamos nos abraçar, amém? É muito bom o abraço, amém, irmão? Amém, glória a Deus. Deus é bom demais, amém? Amém? Se vocês soubessem, vissem daqui da frente, o semblante estava de um jeito, agora está de outro. A cura no abraço, amém, meu irmão? Muitos saíram de casa dizendo, hoje eu vou desistir. Mas se alguém levantar e der um abraço, então você pode ser resposta de oração para a vida de alguém, amém, meu irmão? Tem relatos, tem história. Você pode buscar isso na internet, de um abraço salvar uma vida, com toda certeza, amém? Glória a Deus. Nós fomos feitos para nos relacionar. Tiro não tem nada a ver da sua boca, irmão. Você entrega no amor ágape, no amor sacrificial, no amor de entrega, para aquele que está do seu lado. Amor foi feito para se entregar, ele não foi feito para ser requerido. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Senhor Deus Pai, o Senhor nos coloca, Senhor, Pai, no horário ordinário, Senhor, porque o Senhor vem toda a ordem, Senhor, do Senhor vem exatamente tudo, Pai. Senhor Deus, o Senhor trabalha, Senhor Deus, num tempo cronos que está exatamente estabelecido, Senhor. Pai, segunda a segundo, milésimo de segundo, Senhor, para que no seu tempo, Kairos, Senhor Deus, Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, a mostrar o extraordinário, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Senhor, estamos em Lagoinha, Senhor, nesse tempo, Pai, ligando, Senhor Deus, dos céus, Pai, à terra, Senhor Deus, Pai, Senhor, reunidos, Pai, em uma só voz, Senhor, Pai, em uma unidade, Senhor, assim como no primeiro dia o Senhor disse, haja luz, a luz desceu a essa terra, se fez carne, morreu por mim, morreu por você, meu irmão, morreu por nós, e assim, nós aqui estamos, não para entender as coisas que passamos, mas sim para se movimentar por fé, através do propósito, Senhor, da qual o Senhor nos colocou dentro dessa geração, Senhor. Fala conosco, Senhor, faz em nós, Pai, todo o teu querer, Senhor. Pai, nós não estamos aqui para ouvir aquilo que queremos, Senhor, mas sim, Senhor, aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu creio que o Senhor está acelerando essa geração. Posso ouvir um glória a Deus? Há um despertar, e um despertar, essa palavra só pode ser dada a algo que estava adormecido num sono bem profundo, ou quase morto. Há um despertar, e o despertar é individual. Fala para o do teu lado, o despertar está em mim. O avivamento, meu irmão, não é barulho. O avivamento, meu irmão, não é exatamente interagir simplesmente por emoção. O avivamento é uma convicção. Se eu agir por emoção, então Jesus morreu em vão, porque Jesus, ele veio mesmo, ele deu a sua carne mesmo, não por emoções. O fato é que o Senhor te movimentou até esse dia de hoje. O Senhor esteve contigo até esse dia de hoje. E você é um escolhido. Fala assim comigo: Senhor, obrigado
por me escolher. Você vai entender. Abra comigo Atos 2. Vamos ler do 6. Está escrito assim. Quem achou, diga cheio. E quem não achou, diga misericórdia. Opa, vamos lá. Do 6. Ouviu-se o som. Ouviu-se o som. Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Fala assim, uau, preste atenção nisso. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, nas nossas línguas maternal? Fala assim comigo, uau! Galileu não era iletrado não, viu, irmão? Só fica a dica para você aí. Por isso que eles ficaram perplexos. Partos. Fala assim comigo, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, do Líbano, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses, fala comigo, cretenses, árabes. Nós os ouvimos declarar maravilhas de Deus. Ouvindo declarar o quê? Maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então, fala comigo, então Pedro se levantou, com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito. Fala comigo, predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, fala comigo, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Está falando que eles iriam entrar no reteté aqui? Não. Está falando que eles iriam orar em línguas e não tem problema nenhum a isso? Não. Está falando que eles iriam profetizar aquele que foi profetizado, e assim ele veio, cumpriu todo o chamado. Fala comigo, cumpriu todo o chamado, e o Senhor levantou, nos encheu com o Espírito Santo de Deus para professar a palavra, o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Amém? Vamos entender algo.
Pergunta para o irmão ao teu lado: você sabe o que significa Pentecostes? Pentecostes no grego, no original, significa 50 dias. Os israelitas, eles comemoravam a festa de Pentecostes, fala comigo, Shavuot, que era exatamente 7 semanas após a Páscoa. 7 semanas, fala comigo, número 7. A estação do Senhor é exatamente 7. Em 7 dias feito a terra, feito tudo, 7 dias Ele deu descanso nele, para ter relacionamento com Ele. Fala comigo, relacionamento com Ele. 7 anos, o 7º ano, não podia cultivar a terra, pois a terra teria que descansar no Senhor, porque Ele iria prover. Glória a Deus. As festas das semanas eram 7 vezes 7, que dava 49, amém, irmão? E aí eles, no 50, fala comigo, 50, 50º, o que é que tinha? O ano do jubileu, irmão. Sabe o que é isso? Restituição. Sabe o que é isso? Exatamente aquilo que estava fora, está dentro novamente. Fala comigo, 49. Mais um, fala comigo, Jesus, unidade, luz do mundo, dá exatamente 50 dias. E o que é restituição? Restituição, eu estou esperando a minha promessa chegar, eu estou esperando algo vir sobre a minha vida. Fala assim comigo, a promessa não é território, a promessa é a presença. Eu acho que tem alguém pegando. Amém? Vai comigo em Atos 1 e nós vamos entender. Olha o que está escrito no prólogo, no livro, no capítulo 1. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Fala assim comigo, Jesus vive. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. E para você entender legal, irmão, para a gente poder pegar essa palavra, vai comigo em João 12, do 20 ao 24. Fala para o teu lado, essa festa do Shavuot era a festa da colheita. Acho que tem alguém pegando aí. Olha o que Jesus fala depois dos gregos chegarem e falar que quer falar com o Senhor Jesus. Depois dos gentios falar, eu preciso falar com o Senhor Jesus. Eu quero que você leia o capítulo todo, amém, irmão? Leia o capítulo 12 inteiro, mas olha só, para não prolongar. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, havia alguns gregos, e eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Vamos ler isso aqui junto, para vocês estarem comigo? Vai lá. Jesus respondeu. Vamos, chegou a hora. Vai lá, 24.
Vai? Você pegou aí, irmão? Fala comigo. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E o Senhor Jesus, fala comigo, o Senhor Jesus veio à luz do mundo, iluminar o escurecer do meu e do seu pecado. Unidade, e ele teve que morrer sozinho para haver exatamente uma colheita. Fala comigo, o Senhor Jesus saiu a semear. E aqui eu faço uma parada aqui contigo. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, Ele amoleceu a nossa terra. Olha, veja como você e eu éramos duros, irmãos. Ou de repente nós ainda estamos duros, mas o Senhor Jesus, a luz do mundo, Ele veio, amoleceu a terra. Nos 3 anos de ministério, fala comigo, 3 anos, representa a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então no primeiro ano, meu irmão, quando você se encontrou com o Senhor, ou hoje, fala comigo, o Senhor está acelerando essa geração. No primeiro ano, meu irmão, o Senhor semeou. De repente, meu irmão, no encontro, Ele semeou sobre sua vida, tirou todos os espinhos. Sabe o que significa o espinho? O espinho da maldição sobre a terra, que vem através do pecado. Então não é se fazer de vítima, irmão, é eu entender, é eles entenderem também, porque essa carta foi ministrada a um povo. Lucas escreveu essa carta no ano 62, mais ou menos, quando tudo já havia acontecido. Essa carta é como se nós estivéssemos lendo agora, e o Senhor nos dando, entregando, viu? Eu sou o grão de trigo, eu vou morrer por vocês, viu? Eu vou ressuscitar, porque já tinha acontecido tudo, eles estavam relatando algo convicto que já havia acontecido. E essa geração, Teófilo, que é o que ele está falando, se acelerou, porque foi pouco tempo, porque quando eles entenderam, eles ficaram juntos, reunidos. Posso ouvir um glória a Deus? Então o Senhor tirou, fala comigo, o Senhor amoleceu o meu coração. O Senhor tirou o espinho da maldição do pecado sobre a minha vida. O Senhor, fala comigo, o Senhor, o semeador, tirou as pedras, tirou exatamente aquilo que te barrou, meu irmão, lá atrás. Porque era exatamente isso que aconteceu. Sabe aquilo que te deu um trauma lá atrás e você não se abriu mais? O Senhor veio e tirou tudo isso. E o Senhor colocou exatamente corações com terra fértil, amém? E terra fértil para plantar, sabe o que? A semente da verdade do Evangelho, Cristo Jesus, para nós agirmos em unidade. E é por isso que eu creio que o Senhor está exatamente acelerando essa geração, porque essa daqui foi acelerada. Só que eu preciso agir por convicção. As minhas emoções e as suas vai ser abalada, porque existe um adversário que quer roubar as sementes. Mas essas sementes vai germinar, fala comigo, as sementes vai germinar e vai dar fruto de 30, 60 e 100 por um. E é por isso que o Senhor veio 40 dias, fala comigo, 40 dias. 40 dias significa exatamente transição, significa exatamente provação, significa exatamente refazer novamente, porque 40 dias exatamente de dilúvio, 40 dias, 40 anos no deserto, Jesus jejuou 40 dias e a gente precisa entender. Então fala comigo, essa geração já está começando a se acelerar, porque aquilo que Jesus fez em 3 anos andando junto com os discípulos, em apenas 40 dias, Ele veio exatamente falar sobre o reino de Deus. Fala comigo, Jesus vive.
Ele está falando para mim e para você sobre o reino de Deus, um ordinário, no dia ordinário, o extraordinário está para chegar, amém? Isso se chama avivamento, irmão. Só que veja bem, avivamento sem atos não é avivamento. É comodismo. Você está esperando alguém exercer algo para você estar junto no barco. Não tem problema. Há uma grande colheita. Há uma grande colheita, e é por isso que você é um propósito. Você é um escolhido, um ungido pelo Cristo. Você vai entender. E aí, volta lá no texto comigo. Atos 1. Olha o 4. Então, para a gente não perder, fala comigo. O semeador semeou no meu coração. Deixou ele molinho. Tirou os espinhos. Tirou as pedras. Deixou a terra fértil. É exatamente o que ele está fazendo aqui. Olha o 4. Certa ocasião, enquanto comiam eles, deu-lhes a ordem. Fala comigo, a ordem. O ordinário, ou seja, o dia, ou seja, instruções, ou seja, ordenamento, ordenação. Eu estou de frente a pessoas que estão ordenadas pelo Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão comigo entendendo? Se você entender, você vai ver por que a vida foi espinhos, e eles também. Eles estavam com medo, eles estavam num cenáculo, com medo, eles estavam com medo de morrer. Mas o Senhor Jesus volta ressurreto e ensina, ordenado: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Fala para o teu lado, a promessa não é território, a promessa não é carro, a promessa não é mansão, isso faz parte do propósito, amém? E por isso você, em nome de Jesus, vai ser bem sucedido aonde você for, para que você leve exatamente o evangelho. Fala comigo, a promessa é a presença, é a habitação, é aquilo que traz o despertar, é aquilo que revela exatamente as minhas mazelas, aquilo que eu não tenho, eu não falo a ninguém. É a luz que está dentro, a habitação. O meu Pai, da qual falei a vocês, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus dentre poucos dias. Sabe por que isso é para mim e para você? Isso era uma carta endereçada exatamente para Teófilo. Sabe o que estava às portas deles? Perseguição. Há 2 anos, faltava 2 anos para que Nero começasse a perseguir. Isso é uma carta enviada, isso é uma carta que Jesus permitiu que Lucas escrevesse juntamente com Paulo, para que eu e você entendesse que nós seríamos perseguidos, mas nós seríamos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Fala com o irmão que está ao teu lado, mas você tem que esperar. Dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram. Sempre tem, né? Não tem problema, meu irmão. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Sabe o que acontece? O problema é quando nós não entendemos e olhamos sempre o ordinário e não o extraordinário. Quem estava falando com eles? Jesus. Jesus estava em carne e osso ou depois de ressurreto? Eles não perceberam o extraordinário numa vida real. E eles ainda estavam preocupados com as suas vidas.
Sabe, Jesus, ele olha assim para mim, para você aqui hoje, porque está falando comigo, falando assim, ó, sabe de nada, inocente. Tu não sabe nem o que você vai passar, se você não se esvaziar de si mesmo. Você não sabe o que você vai viver, se você não tirar essas mazelas, se você não receber dessa habitação. Nós sabemos a história de todos, e você vai entender. Ele lhes respondeu, Jesus respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu. Fala comigo, é convicção. Está estabelecido pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, fala comigo, um território, ser testemunha no território, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Fala comigo, confins da terra. Faz assim comigo, confins da terra. Confins da terra. Confins da terra. Confins da terra, confins da terra, confins da terra, confins da terra, epicentro. Você é um epicentro. Tudo aquilo que te rodeia vai receber do fogo do Espírito Santo que você carrega. Será que é difícil de entender? Mas a gente pode estar preocupado com o que eu acho, com o que eu penso. Não tem problema, eles achavam. Mas agora fala para o irmão que está do teu lado. Eles entenderam. Porque Jesus subiu aos céus ao término desses 40 dias. E veio 2 anjos falar: o que é que vocês estão olhando? Se aquele que subiu, fala assim, aquele que subiu vai voltar. Jesus voltou? Não, ainda não. Só que ele deixou a sua igreja com os pés no mundo ordinário. Glória a Deus, ele deixou eu e você aqui, amém? Por isso que você é um propósito, cumprindo um propósito. Posso ouvir um glória a Deus? Vai falar para o irmão que está ao teu lado, irmão. Não é 50? Fala. 50 menos 10 dá quanto? 40 dias de transição para a sua vida. 40 dias, e eu não estou profetizando não, amém, irmão? Estou falando a realidade bíblica. 40 dias sob transição, 40 dias sob prova, e ela já tinha terminado. Agora era só entender o comissionamento. Aí agora eles voltam diferente. Fala para o irmão que está lá, tem 10 dias ainda. Fala comigo, 10 dias representa as leis do Senhor. Fala comigo, eles em Pentecostes comemoravam as leis do Senhor, escritas em tábua de pedra. Mas dentre mais 10 dias, o Senhor iria escrever, e ele escreveu, exatamente falando sobre Ezequiel, que ele iria transformar corações de pedra em corações de carne. E aí, meu irmão, esses 10 dias, fala comigo, esses 10 dias, as leis foram cumpridas em Cristo Jesus, e ele reina, deixou a chave dos céus e a chave da terra nas nossas mãos. O que ligarmos os céus e na terra, assim será. E isso é avivamento, isso é despertar. Eu já estou ouvindo um povo se despertando. Eu já estou ouvindo um povo se avivando. Sabe quando o Senhor coloca você num lugar e parece que é só você que fala? Ele te colocou porque Ele já te viu ali. Perdão, você já viu onde o Senhor colocou. Agora você vai entender e você vai receber exatamente juntos. Fala para o teu lado, tem que ser junto. Então você tem que permanecer. É exatamente potencializa o permanecimento.
Está doendo, permanece. Eles estavam exatamente correndo risco de morte. Eles estavam exatamente, correram riscos, e daqui 2 anos Paulo iria ser preso. Amém? Mas eles permaneceram. Fala para o outro lado, tem que permanecer. Fala comigo, permaneça na palavra, permaneça em oração, permaneça em unidade, permaneça na esperança do Espírito. Agora vamos entender. Fala para o teu lado. Agora o pastor vai começar a pregar. Você viu, glória a Deus? E hoje, pelas irmãs do carisma estarem aqui, elas me autorizaram a chegar até 7 horas da manhã. Sim ou não? Glória a Deus? Tem o povo avivado aqui, hein? Tô brincando. Olha só o que está escrito em Atos 1. Quando chegou o dia de Pentecoste. Fala assim comigo, quando chegou. Não é e se chegou, é quando chegou. O Senhor é fiel e Ele cumpre. Os irmãos estavam em oração, em unidade, eles estavam permanecendo. Eles estavam exatamente esperando algo que foi dito a eles. Isso é se movimentar pela fé, isso é convicção. Então, quando nós nos movimentamos em convicção e nós estamos juntos, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos, fala comigo, todos reunidos em um só lugar. Todos reunidos em um só lugar, na unidade, com uma só mente, exatamente em oração, em comunhão, esperando algo que estava sendo movimentado pela fé na palavra viva, Cristo Jesus. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente ouve aqui e pensa assim, é um livro de história. Mas fala para o outro lado, é um livro de história. Mas ele conta a sua história. A minha história. Porque é para aqueles, quem crê que o Senhor Jesus vive. Meu irmão, o Espírito Santo já foi derramado, meu irmão. Agora só compete a nós estarmos nos enchendo, esvaziando de nós mesmos. Esvaziar em tudo aquilo que te deu dor, que te trouxe dor, porque aquilo te trouxe patente, a autoridade para exercer, para falar. 2, de repente, fala de repente, veio dos céus um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam sentados. Nesse dia de Pentecostes, eles entenderam algo, porque lá na montanha, no Monte Horebe, o Senhor desceu com todo o poder, com fogo tremendo, com um som muito alto. Mas o Senhor queria fazer de uma nação sacerdote, mas o povo disse: Moisés, você é o nosso intermediador. Só que aqui agora, fala assim comigo, veio para todos, porque o Senhor está instituindo uma nação de sacerdotes. Apareceram línguas de fogo. Fala para o outro lado, apareceu língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre eles, cada um deles. Essas línguas de fogo representam exatamente o fogo, o batismo do Espírito Santo.
E essas línguas representam exatamente o Senhor vindo e exatamente habitando, dando poder e mostrando, formando um coração de pedra com as leis, estampando, esculpindo com um coração de carne para falar, para ser testemunhas de Jesus. Agora eu falo para o teu lado, testemunha significa mártir. Isso é o que está no original. É se entregar dentro do amor ágape que foi entregue para a minha vida, na sua vida. E dessa forma, dessa maneira, o avivamento está em nós, porque as tábuas da lei estão em nosso coração. E o Senhor está empoderando toda uma geração para falar, ministrar a Cristo, falar sobre os feitos dele, sobre as nossas vidas, e o avivamento que aconteceu sobre a minha vida, sobre a sua vida, chegar a todo o território, amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Leia isso aqui de novo comigo. Havia como que 120 pessoas conseguiriam alcançar todas as nações? O Espírito Santo de Deus capacitou eles exatamente para eles saírem e falar, porque veja bem, eles não estavam orando em línguas para edificação deles, não tem problema nenhum nisso, eles estavam exatamente no mundo ordinário, num tempo ordinário, exatamente exercendo, atraindo o extraordinário, e eles saíram para fora, ministrando, proclamando com as línguas de fogo, o Evangelho, Jesus. E aí, meu irmão, esse epicentro aconteceu, sabe por quê? Porque todos ouviram falar sobre as maravilhas de Jesus, que foram feitos na vida deles, e aí Pedro se levanta em ousadia, e é isso que eu estou vendo nessa noite, irmãos, se levantando em ousadia, ministrando o arrependimento para eles, e aí eles entenderam, e 3.000 vidas foram salvas de uma vez só. E eles voltaram, porque esse epicentro, eles estavam de todos os lugares, então eles voltaram propagando, levando a palavra do Senhor, exatamente daquilo que o Senhor foi capacitando, e o grande avivamento começou. Fala assim, o grande avivamento começou em Pentecostes, e ele nunca parou. Quem para somos nós. Somos imparáveis agora em Cristo Jesus, amém? Porque nós não nos movemos pelas emoções, nós nos movemos pela convicção. Aí fala comigo, 50 Pentecostes, 49 dias, mais um, Jesus, foram alcançadas 3.000 vidas, e a grande colheita aconteceu, amém? Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Só que você não entendeu o que Jesus falou com você. Não é que nós vamos sair aqui agora, o Espírito Santo pode fazer isso, amém? Amém? Aliás, Ele vai fazer através da sua vida e da minha. Mas, meu irmão, fala comigo assim com convicção agora. Eu sou esse epicentro. Fala comigo, tudo aquilo que me rodeia vai ser colhido em Cristo Jesus, como eu fui um dia. Posso ouvir um glória a Deus? Você está entendendo? Você está aqui comigo?
E é isso que te faz especial, amém, irmão? É isso que te faz ser perseguido, amém, irmão? O inimigo, ele se levanta para te matar, mas aquele que se levanta para te matar, há um Espírito Santo dentro de você que te vivifica. E você precisa se levantar dentro dessa convicção. Sabe o que é isso? Começará em nome de Jesus, por aqueles que estão do seu lado, a partir do momento que você proclamar a palavra, levar a palavra, levar a Jesus, aquele que cura, aquele que sara, aquele que salva, aquele que liberta. Um dia nós estávamos presos no pecado, mas o Senhor veio, habitou em nós, porque a promessa é a habitação, e você se movimentou através dessa habitação. E a prova de tudo é que quando eles entenderam o propósito, assim como existe uma geração que está se levantando e entendendo o propósito, aí vai haver um grande avivamento. Fala para o do teu lado: meu irmão, tenha medo de Satanás não. Antes que ele venha com toda a tua força, há um grande avivamento para acontecer. Crianças profetizarão, jovens terão visões, anciões terão sonhos. Então eu profetizo as nossas crianças na rocha Cristo Jesus, não mais sendo atacadas por identidade de gênero, não mais em nome de Jesus sendo atacadas para com que elas venham a não ser colhidas. Em nome de Jesus, elas vão profetizar. Em nome de Jesus eu profetizo os jovens tendo a visão, os jovens se levantando com todos os seus hormônios ali, movimentando exatamente a igreja, amém, meu irmão? E os anciões, patriarcas e anciões, eu profetizo em nome de Jesus, cura da depressão, cura do estresse, cura da ansiedade, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Há uma responsabilidade nas nossas mãos. Dia 22 nós iremos nos batizar, amém? Batizar. E o que é o batismo, irmão? É uma confissão de que o Senhor, Ele é o consumador da minha fé, Ele é o meu Salvador, e eu vou morrer, matar o velho homem, para nascer numa nova vida. 3.000 vidas foram batizadas. E eu vou convidar você a ler Atos 2 em casa, do 42, porque há um gap aí. Esses 3.000 voltaram para trás, assim como nós, em nome de Jesus, amém? E eles foram pregar a palavra, amém? E aí você vai ver que em Atos do 42, há uma igreja se movimentando. Aí você vai entender que Pedro e João, quando eles vão lá para o cenáculo, lá para o templo orar, eles estavam indo exatamente para uma igreja, mas é naquele tempo ali que os sinais e maravilhas começam a acontecer, porque eles começam a olhar, entrar dentro de um templo, para exatamente voltar a uma velha prática, mas lá eles encontraram um aleijado. E ali eles entenderam, e eles falaram, eles ministraram: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, fala comigo, aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em Cristo Jesus. Qual o problema que você está passando? Qual a perseguição que você está seguindo? Pega Jesus a Ele, pega Jesus exatamente dentro daquilo que você está passando, porque eles estavam passando por algo assim como eu, assim como você. Nós estamos sendo atacados diariamente, noite e dia. Satanás não dorme, porque ele sabe quem será eu, quem será você, entendendo isso que eles entenderam. É por isso, meu irmão, que você foi machucado. E eu não estou
pregando aqui agora nas emoções, não, porque a palavra do Senhor foi ministrada, e foi ministrada com um estudo, dado essa numerologia, porque de fato o Senhor trabalha de forma ordinária. Se você foi atacado, meu irmão, saiba, isso só traz a convicção de que você é um propósito. Se você foi barrado alguma vez, quantos livramentos você teve, cada livramento que você teve, saiba que é a patente para mostrar que você é um propósito, que você faz parte desse avivamento, que você faz parte desse despertar, que você é portador da cura, da libertação, da salvação, de todo o epicentro que te circunda, irmão, em Cristo Jesus. Sabe, irmão, sabe o que o diabo mais teme? Que você entenda isso essa noite. Aí nós vivemos replicando palavras. John Wesley disse: me dá 30 avivados e eu queimo todo um país. É tão simples, irmão. Se você fizer uma conta de dedo, simples. Se cada um de nós ministrarmos a palavra, saímos do nosso mundo. Fala assim comigo: saímos do nosso mundo. Saímos do nosso mundinho. Fala isso se você tem coragem. Saímos da nossa dor, saímos do nosso egoísmo, e ministrar pelo menos a uma pessoa e trouxer elas para a igreja. Aqui não cabe, irmão, porque já está lotado. Se tem 140 pessoas aqui, de 140 vai para 280, não cabe. Se todas as igrejas se levantar dessa forma, Louveira está salva, Vinhedo está salvo, Jundiaí está salvo. Só que eu e você precisamos sair do nosso mundinho. Eu não me permito falar assim comigo: coitado Dudu. Eu tenho uma história, irmão. De manhã, ontem, eu chorava igual uma criança, escrevendo mais um dos textos que Deus me deu. Mas eu não sou coitado, você não é coitado, eu e você somos filhos de Deus. Se chorar, chorar aos pés do Senhor. Fala assim comigo: a ousadia nasce do medo da entrega. Medo não é covardia. Se você está parando, você é covarde. Mas se você está aguentando, chorando, derramando as lágrimas dos pés do Senhor, Ele te renova. Porque eles choraram, eles foram imparáveis, e o Senhor está levantando essa geração. Sabe por quê, irmão? Deus olhou de lá de cima e falou assim: não tem outro para colocar naquele lugar. Viu, Inês? Não tem outra para colocar naquele lugar. Viu, minha irmã, meu irmão? Não tem outro para colocar naquele lugar. Viu, minha irmã? Não tem outro. Viu, meu irmão? Não tem outro para colocar naquele lugar. Não tem outro. Tem esse meu filho que é um propósito que ele vai aguentar. Ele vai exalar a mim. Fala comigo: chegar na unidade do varão perfeito, Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, vivos, avivados. E quando eu oro, meu irmão, eu oro para que as igrejas, todas as denominações, e Lagoinha faz isso, viu, irmão? Se levante com relevância. Eu oro pelas 60 mil pessoas quase de Louveira. Se acontecer exatamente isso que aconteceu, se qualquer um de nós atrairmos isso, nós não temos estádio aqui em Louveira. Nós teremos que emprestar da cidade de Vinhedo. Vinhedo tem estádio? Não tem. Nós teremos que emprestar de Jundiaí. Isso foi o que aconteceu, meu irmão, no país de Gales, porque um minerador jovem entendeu. Isso foi o que aconteceu, meu irmão, na Rua Azusa, porque um negro caolho. Segregação de verdade.
Se um filho fosse encontrado na rua, era perigoso no mínimo ser estuprado. Nessa época de William Seymour, ele atraiu o avivamento. E você, meu irmão, é portador desse avivamento, amém? Mas nós temos que crer. Pentecostes significa isso. Após 50 dias da Páscoa, fala comigo, após 50 dias de comemorar a minha liberdade em Cristo Jesus, matar o velho homem, andar em liberdade, o Espírito Santo de Deus desce e a colheita. Sabe qual é a colheita? A primeira colheita, sabe quem é? É você, meu irmão. É você, e a partir da sua vida, no lugar aonde você está, se havia morte, vai começar a brotar a vida, porque lá será proclamado o reino de Deus com a língua de fogo que cada um tem, com as ferramentas que o Senhor te deu. Se você ora em línguas, vai ser exatamente isso, irmão. Se você tem o dom de amar, se você tem o dom de abraçar, vai ser exatamente isso, irmão. Não é dons assim, a prova aparente. Se você canta, se você ministra, não é isso, irmão. Tem a ver com o chamado, e o chamado é: levai o evangelho. E eu dou autoridade a cada um, exatamente para levar o reino de Deus. Glória a Deus. Meu irmão, se você que está aqui essa noite ainda não entregou a sua vida ao Senhor, erga uma de suas mãos, eu quero orar por você. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Ou de repente, meu irmão, você estava desfalecido com os ataques. Esse é o segundo apelo. Assim como eu vou chamar o irmão, vim aqui à frente, nós vamos orar por ele, vamos entoar um louvor, e você pode vir se achegando, amém?